A 18ª sessão extraordinária da Câmara de Bertioga acontece na manhã desta terça-feira, dia 17. Na pauta serão votados 2 projetos de resolução. Além disso, os vereadores poderão autorizar a Prefeitura a participar da Amprogás. Acompanhe a sessão. Bom dia. Sob a proteção de Deus, em nome da lei, havendo norma legal, iniciamos os nossos trabalhos. Declaro aberta a presente sessão extraordinária do dia 17 de dezembro de 2013. Segunda discussão do projeto de lei complementar 006/2013. Esta presidência informa que, nesse momento, iniciaremos os procedimentos relativos à segunda discussão do projeto de lei complementar 006/2013. Solicito ao primeiro secretário que proceda à leitura da emenda do referido projeto. Dispõe sobre a oficialização dos bairros no município de Bertioga e da outras providências. Em discussão, em votação, aqueles que estiverem de acordo, permaneçam como se encontra. Aprovado? Declaro, portanto, aprovado em segunda discussão e redação final o projeto de lei complementar 006/2013, que dispõe sobre a oficialização dos bairros do município de Bertioga e da outras providências, de autoria do senhor prefeito. Já sabe? Antônio. Tem que ler. Pede a palavra. Está desligado dela. Não está. Pela ordem, senhor presidente. Com a palavra a vereadora Valéria. Todos menos esse. Senhor presidente. Com a palavra, vereadora Valéria. Senhor presidente, tendo em vista a complexidade de alguns projetos de lei que serão votados hoje em primeira votação, nos termos regimentais, solicito o adiamento na votação dos projetos de lei 060/13, 063/13, 066/13 e ao projeto de lei complementar 007/13, para que possam ser melhor analisados e que, oportunamente, o senhor marque sessões extraordinárias para a votação desses projetos. Em discussão, o pedido de adiamento dos projetos de lei citados pela vereadora Valéria. Em votação, aqueles que estiverem de acordo, permaneçam como se encontram. Aprovado o pedido de adiamento dos projetos de lei 060/2013, 063/2013, 066/2013 e projeto de lei complementar 007/2013. Esta presidência designará sessões extraordinárias para deliberação acerca dessas proposituras. Determina a Secretaria-Geral que tome as providências administrativas. Eu também gostaria de esclarecer, essa presidência esclarece em relação aos projetos de lei de cunho orçamentário, PPA, LDO e LOA, que tem em vista que no dia de sua primeira votação, ocorrida em 10/12/2013, chegaram várias emendas do Executivo que foram inseridas nas propostas por uma questão de observância de prazo regimental, sem que fosse possível uma análise mais pormenorizada. E assim como os vereadores ainda estão analisando as emendas para verificar se as mesmas são de interesse do município, é imperioso que seja retirado de pauta para análise tais projetos, pois, se necessário, para adequar as propostas orçamentárias, emendas efetuadas pelos vereadores antes da segunda e última votação serão apresentadas. Assim, consulto do plenário para conceder adiamento na segunda discussão do projeto de lei número 031/2013, 047/2013 e 049/2013. Em discussão, pedido de adiamento dos projetos da lei citadas. Em votação, aqueles que estiverem de acordo, permaneçam como se encontram. Aprovado o adiamento dos projetos. Essa presidência esclarece a todos que irá marcar novas sessões extraordinárias para a votação dos projetos de lei que tiverem sua votação adiada, sendo que até mesmo
poderá pautar os projetos para a sessão extraordinária que já está convocada para o dia 27 de dezembro de 2013. Porém, a decisão será tomada em conjunto com os vereadores na forma regimental. Esta presidência informa que, nesse momento, iniciaremos os procedimentos relativos à primeira discussão do projeto de lei 059/2013, que autoriza o município a filiar-se e contribuir financeiramente para a Associação dos Municípios Produtores de Gás Natural, Petróleos, possuidores de gasodutos, oleodutos, áreas de tancagem, estação de bombeamento e zona de influência da Bacia de Santos, Amprogás e da outras providências. Solicito ao primeiro secretário que proceda à leitura do parecer exarado pela Comissão de Orçamento e Finanças, COF, em conjunto com a Comissão de Análise Jurídica, CAGE. No exercício de suas funções legislativas, o ilustre prefeito arquiteto Mauro Orlandini apresenta o projeto de lei número 59/2013, com a ementa seguinte: autoriza o município a filiar-se e contribuir financeiramente para a Associação dos Municípios Produtores de Gás Natural, Petróleo, possuidores de gasodutos, oleodutos e área de tancagem, estação de bombeamento e zona de influência na Bacia de Santos, Aprogás e da outras providências. Em anexo, segue a mensagem explicativa. A proposta é simples, formada por 3 artigos, sendo que o primeiro autoriza a filiação do município de Bertioga à Aprogás, a segunda autoriza o pagamento de valores à Aprogás e a título de custeio de suas atividades que trarão, segunda mensagem explicativa, benefícios ao nosso município. O último é próprio da técnica legislativa, disciplinada, vigência e eficácia e ainda revogando regras contrárias. A proposta tem como escopo a definição de atribuição de competência legal para a realização de ato administrativo, observando, assim, o princípio da legalidade esculpido na Constituição Federal e no seu artigo 37, ademais, se trata de competência inserida no inciso 1º do artigo 30 da CF/88. Assim, do ponto de vista técnico, jurídico e legal, e ainda financeiro e orçamentário, a proposta reúne condições de normal tramitação, cabendo ao douto plenário avaliar de sua conveniência e oportunidade. Em discussão, o parecer. Em votação, aqueles que estiverem de acordo, permaneçam como se encontram. Aprovado. Solicito ao primeiro secretário que proceda à leitura do referido projeto, artigo por artigo. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a filiar o município na Associação dos Municípios Produtores de Gás Natural, Petróleo, possuidores de gasodutos, oleodutos, área de tancagem, estação de bombeamento e zona de influência da Bacia de Santos, Amprogás, inscrita na Receita Federal do Brasil no CNPJ 11065 715/1000 ao contrário, dígito 49, com sede no município de Ilhabela, São Paulo, e seu estatuto primitivo registrado sob o número 3078, no livro número 2 do Cartório de Ofício de Registro Civil de Pessoa Jurídica da Comarca de São Sebastião, Estado de São Paulo, em 11 de agosto de 2009. Em discussão, o artigo 1º, em votação, aqueles que estiverem de acordo, permaneçam como se encontram. Aprovado. Fica autorizado o pagamento de contribuição associativa no valor a ser definido no decreto que
oficializará a associação, ficando autorizado também a contribuir com o valor de R$10.000 a título de participação no rateio para enfrentar as despesas decorrentes das contratações de advogados, consultores técnicos e peritos na área da royalties, com a finalização de assessoramento às ações em defesa dos municípios. Artigo 3º. Lê todo? Reuters. Em discussão, o artigo 2º, em votação, aqueles que estiverem de acordo, permaneçam com o seu voto. Aprovado. Esta lei entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Em discussão, o artigo 3º, em votação, aqueles que estiverem de acordo, permaneçam com o seu voto. Aprovado. Declaro, portanto, aprovado em primeira discussão o projeto de lei 059/2013, que autoriza o município a filiar-se e contribuir financeiramente para a Associação dos Municípios Produtores de Gás Natural, Petróleo, possuidores de gasodutos, oleodutos, áreas de tancagem, estação de bombeamento e zona de influência da Bacia de Santos, Amprogás, e da outras providências, de autoria do senhor prefeito. 008. Resoluções. Não enxerga nada. Esta presidência, nos termos do inciso 1º do parágrafo único do artigo 154 do Regimento Interno desta Casa de Leis, coloca em discussão o pedido de tramitação em regime de urgência especial, solicitar nos termos legais para o projeto de resolução 008/2013, que regulamenta no âmbito do Poder Legislativo o controle interno e da outras providências. Em votação para referendar o pedido de tramitação em regime de urgência especial. Aqueles que estiverem de acordo, permaneçam como se encontra. Aprovada a tramitação do projeto sob o rito de urgência especial. Nos termos do regimento interno, solicito o parecer verbal da Comissão de Análise Jurídica sobre a tramitação do projeto. Com a palavra, vereador Alemão, presidente da Caixa. Pela tramitação. Com a palavra, vereador Pacífico, vice-presidente da Caixa. Pela tramitação. Com a palavra, a vereadora Valéria, membro da Caixa. Pela tramitação. Em discussão, o parecer verbal da Comissão de Análise Jurídica sobre a tramitação do projeto. Em votação, aqueles que estiverem de acordo, permaneçam como se encontra. Aprovado o parecer verbal da Caixa. Solicito ao primeiro secretário que proceda à leitura do referido projeto, artigo por artigo. Artigo 1º. O controle interno, CI, órgão da Câmara Municipal de Bertioga, com autonomia plena, observará, no tocante à sua constituição e funcionamento, a disposto nesta resolução. Parágrafo 1º. O CI observará na condução dos seus trabalhos os princípios constitucionais da legalidade, moralidade, eficiência, publicidade e impessoalidade, bem como outros afetos administrativo público. Afetos administração público. Parágrafo 2º. O CI respeitará o poder discricionário afeto aos dirigentes da Câmara Municipal. Em discussão, o artigo 1º, em votação, aqueles que estiverem de acordo, permaneçam como se encontra. Aprovado. Aqui é inciso. Parágrafo. Artigo 2º. O CI será formado por 3 servidores públicos efetivos e estáveis do quadro funcional da Câmara Municipal, escolhidos pela mesa da Câmara para um mandato de 2 anos, permitida a recondução. Parágrafo 1º. Não poderá haver a recondução de todos os membros do CI para um mandato subsequente. Parágrafo 2º. Os membros escolhidos definirão qual exercerá
a presidência do CI. Em discussão, o artigo 2º, em votação. Aqueles que estiverem de acordo, permaneçam com o conto. Aprovado. Artigo 3º. O CI se reunirá ordinariamente uma vez por mês para análise de aspectos gerais e administrativos da Câmara Municipal. Parágrafo único. O CI se reunirá extraordinariamente para se manifestar acerca de cada processo de adiantamento concedido, bem como qualquer outro assunto que deva se manifestar nos termos da lei ou de orientação do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Em discussão, o artigo 3º, em votação. Aqueles que estiverem de acordo, permaneçam com o conto. Aprovado. Artigo 4º. O CI terá acesso a todo e qualquer documento interno da Câmara Municipal para fins de análise e verificação de sua regularidade. Em discussão, o artigo 4º, em votação. Aqueles que estiverem de acordo, permaneçam com o conto. Aprovado. Artigo 5º. O CI emitirá relatórios e pareceres acerca dos documentos analisados com a devida fundamentação e justificativa de suas decisões, enviando-os diretamente ao presidente da Câmara. Parágrafo único. O CI, para fins de nortear suas decisões, poderá, quando a legislação for omissa ou controversa, fixar parâmetros ou critérios para balizar suas decisões. Em discussão, o artigo 5º, em votação. Aqueles que estiverem de acordo, permaneçam com o conto. Aprovado. Artigo 6º. A critério da mesa diretória poderá ser concedida uma gratificação por função de até 20% do padrão de vencimento ao servidor que for nomeado para compor o CI. Em discussão, o artigo 6º, em votação. Aqueles que estiverem de acordo, permaneçam com o conto. Aprovado. Artigo 7º. As despesas decorrentes da presente resolução onerarão as rúbricas próprias do orçamento vigente, suplementadas, se necessários. Em discussão, o artigo 7º, em votação. Aqueles que estiverem de acordo, permaneçam com o conto. Aprovado. Artigo 8º. Esta resolução entrará em vigor na data da sua publicação. Em discussão, o artigo 8º, em votação. Aqueles que estiverem de acordo, permaneçam com o conto. Aprovado. Artigo 9º. Revogam-se as disposições em contrário. Em discussão, artigo 9º, em votação. Aqueles que estiverem de acordo, permaneçam com o conto. Aprovado. Declaro, portanto, aprovado em discussão única o projeto de resolução 008/2013, que regulamenta no âmbito do Poder Legislativo o controle interno e da outras providências de autoria da mesa diretora. Esta presidência, nos termos do inciso 1º do parágrafo único do artigo 154 do regimento interno desta Casa de Leis, coloca em discussão o pedido de tramitação em regime de urgência especial, solicitado nos termos legais para o projeto de resolução 009/2013, que altera parte da resolução número 68/2004 e da outras providências, em votação para referendar o pedido de tramitação em regime de urgência especial. Aqueles que estiverem de acordo, permaneçam com o conto. Aprovada a tramitação do projeto em regime de urgência especial. Nos termos do regimento interno, solicito o parecer verbal da Comissão de Análise Jurídica sobre a tramitação do projeto. Com a palavra, vereador Alemão, presidente da Caixa. Pela tramitação, senhor presidente. Com a palavra, vereador Pacífico, vice-presidente da Caixa. Pela tramitação. Com a palavra, vereadora Valéria, membro da Caixa. Pela tramitação. Em discussão, o parecer verbal da Comissão de Análise Jurídica sobre a tramitação do projeto. Em votação, aqueles que estiverem de acordo, permaneçam como se encontram. Aprovado o parecer verbal da Caixa. Solicito ao primeiro secretário que proceda à leitura do referido projeto, artigo por artigo. Artigo 1º. O parágrafo 2º do artigo 168 da Resolução número 68/2004 passa a vigorar com a redação seguinte. Artigo 168. Parágrafo 2º. O prefeito municipal pode propor alteração de uma propositura de sua autoria até o prazo para a apresentação da emenda prevista no capítulo deste artigo.
Em discussão, artigo 1º, em votação. Aqueles que estiverem de acordo, permaneçam como se encontra. Aprovado. Artigo 2º. Altera a letra F do inciso 1º do parágrafo 2º do artigo 135 da Resolução número 68/2004, passa a vigorar com a redação seguinte. Artigo 135. Inciso 2º. Parágrafo 2º, inciso 1. Inciso 1º. Letra F. A apresentação de até 3 moções com homenagem, desde que devidamente escrita perante a mesa diretora, com antecedência mínima de 24 horas, podendo ser franqueada a palavra ao homenageado, que falará por si ou pelo grupo de homenageados por até 5 minutos, por decisão da presidente da sessão. Em discussão, o artigo 2º, em votação. Aqueles que estiverem de acordo, permaneçam como se encontra. Aprovado. Artigo 3º. Esta resolução entrará em vigor na data da sua publicação. Em discussão, o artigo 3º, em votação. Aqueles que estiverem de acordo, permaneçam como se encontra. Aprovado. Artigo 4º. Revogam-se as disposições em contrário. Em discussão, o artigo 4º, em votação. Aqueles que estiverem de acordo, permaneçam como se encontra. Aprovado. Na verdade, é só criar um parâmetro, vereador. Porque teve alguns homenageados, que eu não vejo problema nenhum, mas ficaram mais de 45 minutos falando. A presidente da sessão é que vai, né? A presidente. Não, na verdade ele errou no artigo. Não está escrito. Caiu agora a ficha. Eu entendi, é que eu fiquei... Na verdade, quando ele falou a presidência é a instituição, não é o presidente. Mas ele foi o presidente. Bom também. Tá bom também, vai. Vamos encerrar esse projeto. Declaro, portanto, aprovado em discussão única o projeto de resolução 009/2013, que altera parte da resolução número 68/2004 e dá outras providências, de autoria da mesa diretora. Olha, eu particularmente gostaria de desejar a todos aqui no plenário e as pessoas que estão nos ouvindo, vendo, né, um Feliz Natal, né, um próspero Ano Novo não, porque com certeza nós teremos sessões extraordinárias entre o Natal e o Ano Novo. Então vocês não estão livres de mim até o Ano Novo, com certeza. Nada mais vendo a tratar, declaro encerrada a presente sessão extraordinária.